Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h32. Antes de chegar potável na sua casa, a água da nossa cidade passa por uma estrutura que você nem vê. Esse é o SEMAI. São 38 reservatórios e uma estação de tratamento, com capacidade de tratar mais de 1.000 litros de água por segundo. O SEMAI ainda possui 6 laboratórios, 5 estações de tratamento de esgoto e 2 centrais de atendimento ao usuário. Em tudo, há muito trabalho para entregar o melhor para você. Saiba mais em semai.rs.gov.br. SEMAI, Patrimônio da Cidade. .com.net, super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 97 27 ou telefone 0800 606 2806. .com.net, super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats, DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 9h34. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Tá ligado. Olá, muito bom dia. 9h35, 9h35, na manhã desta terça-feira, uma manhã linda. Aqui em São Leopoldo, uma manhã de sol, pela manhã bastante neblina, mas à tarde também promete ser uma tarde bem bacana, bem quente. Bom dia, Sônia, tudo bom? Bom dia, Palinha, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela página da Berlinda, com imagem e áudio, só quem vai nos acompanhar pelo áudio, né? Como nós temos uma das nossas convidadas, comentou primeiro que no início que a gente, eu vi tal matéria, mas eu só fiquei ouvindo e caminhando, não podia. Ela ouviu uma reportagem, então quem está ouvindo a Berlinda também não precisa, se não puder ficar olhando a imagem, pode dar o play ali, fica fazendo o que estiver fazendo e fica ouvindo. Play no site, entra no site ali, berlinda.com.br, acessa o play ali, pode escutar como a Sônia lembrou. Bom, iniciando aqui o Berlinda News Entrevista, na manhã desta terça-feira, agradecendo aqui os nossos parceiros. .com.net, .com Informática, somos todos.com,
agora muito mais conectados para melhor atender você. 0800 606 2806 é o contato lá. Também com a gente a Par Consultoria e Assessoria, o Sicredi, abra sua conta no Sicredi. Começa com a gente também, Sônia, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com educação, o futuro chega antes, vamos debater junto, né, movimentos pela educação, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A gente agradece a confiança da Assembleia também. Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estude uma universidade conectada com o mercado de trabalho. Ainda a Rede Rissul Macromix, a Alfa RS, proteção veicular só na Alfa RS, faz lá a sua simulação, 99928-3860, tem aí a promoção do Dia dos Pais, faça a sua simulação e concorra a uma cesta de café do Dia dos Pais. Ainda com a gente o consórcio operacional Leopoldense Coléu, CDL São Leopoldo, um abraço ao presidente Olinto Menegon e ainda a Percom Contabilidade. Bom, hoje um assunto importante, vamos tratar de dois assuntos importantes, mas um deles eu acho que é muito importante, que é esses golpes falsos, de falsos advogados, falsos escritórios, falsos precatórios, enfim, já não resta fake news, ainda tem esses criminosos, né, esses golpistas que ficam aí trabalhando em cima, né? Trabalhando é bom, né? Trabalhando nada, né? Fica fazendo esses golpes, né? E enganando as pessoas, é muito triste isso. Está com a gente aqui o presidente da OAB, Subseção São Leopoldo, Portão, René Engroff. Doutor René, obrigado, viu, pela presença. Um assunto importante, uma pauta importante que a gente queria debater aqui no programa. Bom dia, Palinha. Bom dia, Sônia. Bom dia, nossa ministra da Casa Civil, secretária-geral da OAB Subseção de São Leopoldo, doutora Sandra. Saúdo aos nossos ouvintes e, em especial, a advocacia, os advogados e as advogadas da Subseção de São Leopoldo. Mais uma vez, honra-nos estar aqui nessa bancada importante e justamente para conversarmos sobre isso que é um problema gerado na sociedade, né? Como falasse Palinha, em tese o trabalho, diz o ditado que o trabalho enobrece o ser humano, né? Mas esse é um trabalho que leva para o mal, né? Então podemos aprofundar essa questão que é de preocupação no sistema OAB também em relação à questão da cidadania, que é muito afetado com isso, né? Esses golpes ali. E também vamos tratar, logicamente, na sexta-feira estaremos com o nosso tradicional baile do Rubi, que já é consagrado, um evento na agenda social da cidade de São Leopoldo, e estaremos no Tênis Clube promovendo a Subseção de São Leopoldo, promovendo este grandioso baile. Bom, está aqui com a gente também a secretária-geral aqui da OAB Subseção São Leopoldo Portão, porque é Subseção São Leopoldo Portão, não podemos esquecer nunca da cidade de Portão, e aqui eu vou arriscar Sandra Schalabrendorf, não sei se essa pronúncia é correta, eu sei que essa pronúncia é difícil, mas bom dia, obrigado, viu, pela presença, eu acho que é a primeira vez a doutora Sandra aqui com a gente, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Palinha, bom dia, Sônia, bom dia, doutor Renê, ouvintes. Sim, é a primeira vez, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de dividir uma hora com vocês. E estamos aqui à disposição, então, para falarmos dos golpes, do baile e o que mais. O que é esse golpe? Como é que deixa eu só, Sônia, antes de mais nada, eu quero mandar aqui, o nosso pessoal vai mandando mensagem, se tiver dúvida aqui, pode mandar mensagem, né? O Gilson está aqui com a gente, dando bom dia, Sônia. Aliás, sempre com a gente, o Paulo Mucilo está aqui com a gente. Ele está dando bom dia, mais um assunto importante hoje, né? A doutora Jucemara Toffoli também está aqui, dando bom dia para mim, para a Sônia, para o doutor Renê, e eu perdi aqui, que eu estava acompanhando, quem mais estava aqui com a gente? Valdemar Engroff, onde é que é a capital de todos os gaúchos? Valdemar Engroff, conhece, doutor Renê? Ele está mandando um abraço da capital. Seu mano velho, pilchado, sempre vai trabalhar na Emater Central, contador em Porto Alegre, e radicado na cidade de Alvorada, e
capital de todos os gaúchos deve ser Porto Alegre ou no local onde ele está, né? Assistindo na capital de todos os gaúchos deve ser Porto Alegre, ele está mandando um quebra-costelas aqui, deve ser um abraço pro mano velho, né? Certamente, né? Um abração pro... É o primogênito, né, da família, então vai um abração pro Taura do Rio Grande, né? Porque inclusive tem um programa gaúchesco na rádio, a Cássia FM, lá de Alvorada, todos os sábados de manhã e às terças à noite, me parece. Né? Doutores, como escapar assim, né, desses golpes? Porque a gente não sabe, né? A gente está ali no dia a dia trabalhando, daqui a pouco recebe uma ligação, tu já está ansioso, os bolsos sempre vazios e a gente já, opa, sinal de dinheiro chegando, né? Sempre tem alguma ação. Como é que está isso, né? Primeiramente entre vocês. Que golpe é esse assim. primeiro? Que golpe é esse? Mas antes de adentrarmos nesse debate aí, eu gostaria de deixar claro aqui que a nossa secretária-geral é a representação dos advogados de Portão na nossa diretoria executiva. Eu ia perguntar exatamente. Então, de Portão, né? Doutora Sandra mora e tem escritório em Portão, e é um braço importante da nossa subseção, né, que agrega as comarcas de São Leopoldo e de Portão. Foi bom não esquecer de Portão, então. Não, com certeza. Sempre. E estamos dando, inclusive, não só com essa representação, tem também o marido da doutora Sandra, doutor Vilmar Bon, que é o delegado da Caixa de Assistência aqui da subseção. Então, a Caixa de Assistência é o braço assistencial da OAB do Rio Grande do Sul, né? Então, a questão da saúde, enfim, é tratado na Caixa de Assistência. E o doutor Vilmar é o nosso delegado, né? Ele manda prender e manda soltar. Delegado é isso, né? Bem... Se me permite, Renê, além disso, temos 2 conselheiras do nosso grupo de conselheiros que são de Portão, que é a doutora Cibele e a doutora Natália Moutinho. Acho que a doutora Natália já teve uma outra advogada de Portão que esteve aqui com a gente. Falando sobre previdenciário. Foi a... Eu acho que foi, A Sandrine? A Sandrine esteve aqui, foi de um evento que a comissão... Da Seguridade Social... Não, da Seguridade da Jovem não, Advocacia ou aquela outra da mediação. Ali, que antes tinha um outro nome, inclusive. Mas ela veio sim, eu lembro que teve. É da... Agora esqueci o nome. Bom, a gente se depara na sociedade com golpes de todas as matizes e de toda a ordem. Né? E, inclusive, agora, a expertise desses golpistas ela chega a tal ponto de se utilizarem de dados pessoais das pessoas em processos judiciais e se passam por escritórios de advocacia e mantêm contato com o cliente daquele escritório, como se fosse em nome do escritório, dizendo que tem um processo, ele dá o número do processo que está em tramitação e que tem um valor precatório a ser liberado e para ser expedido o alvará. Para que isso aconteça, né, que o juiz libere esse alvará, teria que pagar um X valor de custas. Não existe custas para a liberação de alvará. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o número do contato não é do escritório nem do advogado que está atuando naquele processo, é do golpista. Só que ele usa lá no WhatsApp, geralmente vem por WhatsApp isso. No WhatsApp ele usa como se fosse o logo do escritório. No perfil do WhatsApp. Exatamente. Só que o número que está mandando essa mensagem é um número que é totalmente alheio àquele advogado e àquele escritório. Então ele fala em nome do advogado daquela parte que tem um processo e muitas vezes essa parte inclusive já recebeu alvará, enfim, valores dentro daquele processo, e eles mantêm contato igual para extorquir dinheiro. E aí você fala que pode ser 1.000, que pode ser 5.000, que pode ser até mais do que isso.
para liberar um alvará. Não existe isso no judiciário. As custas judiciais, ela tem uma rubrica própria dentro do próprio processo. Né? Então, se o valor a ser pago por alvará é o valor que a parte tem a receber. E, porventura, se teve que pagar alguma custa aquele autor, ele já está descontado daquele valor que vai ser liberado por alvará. Não precisa adiantar nada, não precisa pagar nada de custas. E se isso acontecer, se porventura algum cidadão recebe esse tipo de mensagem, ele tem que desconfiar imediatamente. Sim. E ligar ou se dirigir até o escritório do seu advogado e manter contato, ou pelo número do escritório fixo, de preferência, ou o número do próprio advogado, para obter informações. E se, porventura, tiver, inclusive, conhecimento, que mande essa mensagem do WhatsApp que recebeu para o advogado ou o escritório que está patrocinando a sua causa. Então, para o advogado, inclusive, saber que seu nome e seu escritório está sendo usado indevidamente para fins escusos, que ele possa também tomar as medidas e tanto as duas partes, o escritório do colega como a parte, tem que fazer um registro de uma ocorrência policial. Isso está sendo já muito investigado pela polícia, mas isso está tão usado dentro, e muitas pessoas, inclusive que têm conhecimento das coisas, acabam caindo. Tem casos daqui? Eu não tenho conhecimento, mas a gente sabe que tem. Sempre tem alguém. Tem aquele que não fala, né? Que acaba caindo no golpe. Não, houveram escritórios que nos reportaram esse tipo de procedimento. A gente não tem conhecimento de clientes que tenham efetivamente caído no golpe, mas que o golpe foi aplicado aqui na cidade, sim. Eu quero colocar aqui, no fim, um tema importante, e está na nossa audiência aqui o delegado regional Eduardo Hartz, que é bem parceiro, né? Tá aqui grande abraço para o cidadão leopoldense. Eduardo Hartz. Está fazendo um mês, essa semana que ele está com o título, com essa honraria. Acho que foi no dia 13 de julho que ele recebeu esse. Eu não pude, até me convidou, e parabenizá-lo mais uma vez. Eduardo Hartz é um delegado muito atencioso nas situações, tanto é que está na nossa escuta, né? Ele está falando, excelente tema, né? Importante o alerta, né? E eu até a minha pergunta, isso do delegado quiser, e talvez eu acho que vocês sabem aonde se enquadra esse cidadão, né? A importância do boletim, porque a gente já fez vários programas aqui, né, Sônia? Da importância na hora de registrar, ele registra o quê? Independente da ocorrência que for, registrar a ocorrência até para eles trabalhar, porque quando eles trabalham os números, eles vão em cima dos isso índices. Até, quem sabe, o delegado pode nos auxiliar nisso, porque nem eu e nem a doutora Sandra atuamos no direito criminal, né? Então, que seja possível, inclusive, fazer a ocorrência online, né? Pois é, o delegado pode... Ele está mandando um abraço aqui para o doutor Renê, né? Se o delegado puder nos auxiliar, aliás, podemos até ligar, se assim ele achar necessário, para saber aonde se enquadra, porque eu acho importante isso, mas, né? Sim. Quero deixar registrado também para o doutor Eduardo Hartz que eu estive viajando na oportunidade que ele foi agraciado com a honraria, né, de cidadão leopoldense, mas a subseção se fez representar pelo nosso colega doutor Guilherme Becker, inclusive, que fez uma saudação na tribuna, mas muito merecido a honraria recebida, doutor Eduardo. Ele está dizendo aqui, a Sônia perguntou, se é possível fazer online? Sim. Possível fazer online essa ocorrência. Gente, como é que começa a chegar assim... Bom, deixa eu relatar uma situação. Isso eu acho importante. Eu tenho vários processos, eu fiz da Lei Brito para professores do Estado, principalmente, que tinha para servidores, enfim, os da Brigada Militar, que era uma diferença lá do governo Brito num reajuste de salário que foi concedido por lei em 5 parcelas e o governo cumpriu 3 e não cumpriu as 2. Então, se entrava com processo e eu tive vários processos, né, contra o Estado e, uma certa feita,
Daí, na execução, porque tu tem o direito reconhecido do teu cliente e, na sentença, tem uma condenação também que o Estado tem que pagar honorários para o advogado do autor, que são os honorários de sucumbência. Então, para fazer... terminou o processo de conhecimento, não teve mais recurso, você parte para o processo de execução. E na execução você se coloca como um exequente. Então eu era parte também do processo para cobrar os honorários. E eu recebi de um escritório, teoricamente, de um escritório de Porto Alegre, meus 2 clientes receberam o mesmo e eu recebi também essa mensagem de que... tem o número do processo, que tem um valor a receber, e um valor não é simbólico, é um valor de 100 e poucos mil. Claro, não dos honorários, né? Mas da causa? Da causa dos meus clientes era 100 e poucos mil para cada um, só que eles já receberam esse valor lá em 2019. E, claro, daí eu fiz o que tem que ser feito, né? Inclusive, orientei também os clientes a fazer a mesma coisa. Né, fazer a ocorrência, e claro que eu liguei, eu procurei no Google esse escritório de advocacia lá de Porto Alegre e consegui o número do colega lá de Porto Alegre. Ele nem sabia? Ele já sabia, ele inclusive já tinha dito que, bom, é mais um caso, doutor. É mais um. Eu disse, eu sou o advogado desse processo, estou mantendo contato com o senhor, porque se eu mando para aquele número vai ser do golpista, né? E só queria ouvir a sua versão. E ele disse, não, isso aí já está ocorrendo há vários meses, né? Nós estamos sendo demandados direto. É um grande escritório de advocacia, uma bancada bem grande, e eles têm recebido diariamente esse tipo de situação, reportando que estão sendo usado indevidamente o nome do escritório para aplicação desses golpes, né? Então, ele disse, já registramos a ocorrência e orientamos que os que receberem não são desse número ali, inclusive era uma moça que mantinha contato. Fernanda, eu acho que é o nome dela, e aparece uma foto de uma mulher. Que não quer. Mas o escritório, o logo é do escritório. Gente, o que é a OAB, né? A OAB emitiu um alerta, a OBRS, né, estadual, emitiu um alerta, eu não sei se a nacional fez, eu vi na OBRS, né? O que está sendo feito, assim, para tentar diminuir, prevenir, enfim? A seccional tem... Seccional que é a RS, né? A seccional solicitou à OAB Nacional que intensificasse a divulgação de campanhas para evitar esses golpes. E, a nível de Rio Grande do Sul, também tem uma campanha no site para os advogados que acompanham, que todos são inscritos e têm ali acesso. É uma campanha bem ferrenha com relação a isso. Doutor, só uma coisa, quando fala assim que coincide tudo, por quê? Porque se eu entrar no site do TJ, da Justiça Federal, e colocar o nome de uma parte, aparece lá, o processo então é aberto. Dado. Hoje, muitos dados, até pelo Google se tem, sim, de processos, pelo menos o nome números. Da parte, o número do processo, então, a partir Agora, de... Se ele não corre em segredo de justiça, porque se envolve um menor, por exemplo, esse processo ocorre em segredo de justiça. Daí ele tem essa trava. Se ele é um processo público, ele aparece. Não aparece, por exemplo, o CPF, e eles têm acesso, inclusive, ao CPF. Mas uma pergunta que eu faço, tá? Então, no meu caso, eu sou de maiorzinha, já tem... A pessoa vai lá ver, ela consegue ver meu CPF, o nome da parte, o nome do meu advogado e tal, mas ela não consegue ter acesso à tramitação, nem ver que tem um valor. Como é que eles chegam... Bom, com o número do processo, de posse do número do processo... Sim. Teria que ser um advogado para ficar registrado. Mas esse valor que eles mandam, acho que é um valor, porque esse valor de simbólico. 100 e poucos mil não tinha nesse processo. Por quê? Eu vou explicar. Eles inventam dentro desse valor. processo não tem como ser concedido, porque como é um precatório, ou vai a precatório ou vai a RPV. Esse era um processo que a parte deu mais, na época, era 40 salários mínimos, o limite máximo de uma RPV no estado do Rio Grande do Sul, por uma norma constitucional da Constituição Federal.
Foi o que aconteceu aqui também, que Foi foi a baixado TV dos funcionários. na época Dos do servidores. 2015, isso por meio de uma lei, foi feita uma emenda constitucional na Assembleia Legislativa que baixou de 40% para 10%, para 10 salários mínimos, aliás. E então, o precatório no Estado, há mais de 20 anos, está atrasado. Então tem um passivo muito grande, né? Eu acho que beira os 20 bilhões. Tem muita gente que fala que o precatório é para os herdeiros, né? Exatamente. E talvez os herdeiros dos herdeiros, né? Então, o que essas pessoas que já eram professores, muitos com 60, 70 anos, nós fazíamos um termo de renúncia dentro do processo para pagar 40 salários mínimos. E 100 e poucos mil não dá 40 salários mínimos. Então, era um blefe. É uma isca. E a pessoa, daí, claro, todo mundo quer receber uma notícia do seu advogado dizendo que está liberado um dinheiro só nas... Claro que daí já é a questão do golpe mesmo, que não tem essa de pagar custas. E aí entra, né, aí tem que manter contato com essa tal de Fernanda, que é no meu caso, mas é outro, para passar os dados, né? Inclusive onde é que tem que depositar, em que conta, né? Nesse caso pegou um advogado, né? Mas obviamente quando pega, né, uma pessoa que não tem essa expertise, acaba, né, falando um valor, tu vai lá e já por isso deposita. A importância desse espaço aqui dentro da rádio de vocês, que deve estar sendo ouvido por muitos cidadãos. Doutora Márcia também está aqui com a gente, um abraço para ela. Fique atento, um abraço, Márcia, que esses contatos, como bem colocou o doutor René, é feito por telefone, normalmente pelo WhatsApp, mas também pode ser uma ligação, né? Com um falsário se passando, no caso do golpe do escritório, como alguém ou o próprio advogado, né, do escritório, e ele tem dados verdadeiros, e isso leva a pessoa a acreditar que está falando, porque os dados que ele tem fazem, né? É isso. E isso a gente entra naquele problema que também é de conhecimento de muitas pessoas, que a área do Dr. René, o aposentado recebeu o benefício antes do advogado que ele contratou ficar sabendo, ele recebe uma ligação oferecendo um empréstimo. Prova de que os nossos dados não estão protegidos como deveriam estar. Da mesma forma, esses criminosos devem ter acesso a esses processos e, por isso, conseguem passar informações que levam a crer ser do escritório. Então, a orientação da OAB é, como disse o doutor René, uma vez que alguém entrou em contato, desligue a ligação e pegue o contato que você tem do seu escritório, do seu advogado, e refaça e confirme. Está correto, doutor? Está disponível? E, como foi bem dito, não há adiantamento de valores para receber um crédito que se tem. Da mesma forma, o golpe dos precatórios, que até não, como sou mais civilista, não tenho tanto, né? Os previdenciaristas têm bastante precatórios, mas também viria uma ligação até dando a entender de ser do cartório, da vara, onde corre o precatório, pedindo, às vezes, um valor para emitir uma certidão para dar isenção no imposto de renda. Então, eles fazem toda uma construção para te levar a crer que eu vou receber esse precatório, é um valor alto, eu vou ter que contribuir com o imposto de renda, então agiliza-se essa certidão. Então, inclusive, complementando o que a Sandra falou antes, a nível institucional, a OAB do Rio Grande do Sul tem feito nas mídias da própria instituição e também nas mídias na sociedade campanhas para alertar a população sobre isso. Exatamente, e tem, inclusive, no site do Tribunal de Justiça também tem essa situação desse golpe e desse que a doutora Sandra fez menção. Pelo menos no Tribunal de Justiça eu sei que foi publicado mais de uma vez já alertando a população sobre os golpes que estão ocorrendo dos precatórios. E no TRF não tenho conhecimento se isso acontece,
mas certamente também estão sendo usados. Tem alguma prisão que vocês já sabem que ocorreu, algum contato, alguma coisa assim? Não, como é que está isso? Porque, claro que a OAB, a Ordem, né, está atenta, está aqui, temos um delegado regional de polícia aqui também atento, é um tema importante, né, mas existe alguma, que vocês saibam, alguma prisão, algumas confianças? Porque a gente está falando dos precatórios, mas a gente está falando também de falsos advogados, também é preocupante, falsos escritórios, enfim, é um combo que chega para a sociedade, que é um tema importante, assim, quando a gente fala em dinheiro. Eu não tenho conhecimento, né? Até porque também não temos acompanhado a investigação. Certamente a OAB do Rio Grande do Sul está acompanhando isso de perto e tem comissões especializadas que fazem esse tipo de trabalho de acompanhamento, né? A nossa subseção também estará de portas abertas para receber, porventura, alguém que precisa de alguma informação, que será direcionado a nós, né, da diretoria, para mantermos contato com eles, né, na medida em que formos procurados. Eu acho que nós não temos notícia, né, de que houve alguém que tenha nos procurado sobre isso, mas estamos abertos para poderem a cidadania também nos procurar para fazermos os devidos esclarecimentos acerca da própria situação. Se receber, porventura, uma mensagem dessas, pode, inclusive, procurar a OAB para ver se existe, até porque pela transcrição que a doutora Sandra deu, né, se percebe que eles, com os seus dados, eles tentam passar uma credibilidade da fraude que eles estão por cometer. Então, a pessoa, ela cai porque, primeiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Então, imagina, se tu tem uma cifra lá de um valor considerável, inclusive, eu tenho conhecimento de que uma pessoa recebeu que nem teve processo. Nem ingressou com processo. Isso aí sim seria uma sorte, né? Né? Então, os golpes eu tô essa pessoa aí. Vocês conversando aqui, a gente acompanha, né, sempre essa questão de todos os tipos de golpes e tal. Teve um outro caso, mas o que se estabelece aqui, na teoria, assim, ó, a gente... É uma relação, quando eu procuro um advogado para tratar de... Tu estabelece uma relação de confiança, tu assina uma procuração... Tanto é que tu diz o meu advogado, eu falo, o meu advogado. Assim como com o teu médico de família, exatamente. Tu tem uma relação. E quando eu quero saber do processo confiança, que ele não me responde, eu fico muito brava. E eu mando o recado. Mas eu estou falando assim, ó, porque se tu estabelece essa relação de proximidade com o teu advogado, então tu vai ter essa coisa. Teoricamente, assim, mas, infelizmente, por parte dos dois lados, seja do cliente, muitas vezes, eu não estou criticando nenhum advogado aqui, mas estou falando que, com certeza, cada um tem uma forma de responder, de atender o seu cliente, né? Tem aquele que deu uma movimentação, já te informa, né? Tem outro que tem que insistir. Até que, assim, claro que se for perguntado, eu acho que tem que receber a resposta. Claro que tem escritório que tem milhares de processos. Sim, sim. Então, cada movimentação não dá para ir informar o cliente. Só quando é um caso dentro do andamento processual que é importante, e muitas vezes tem que pedir alguma coisa para o cliente, uma documentação complementar, enfim. Ou então, se tem uma sentença, se tem uma decisão no tribunal, daí se comunica. Mas, fora isso, o processo tem os seus impulsos e o advogado vai dando mas o que eu estou querendo dizer é que tu estabelece essa relação de confiança e tu assina a procuração e tal. E eu, pelas vezes que eu precisei, eu já demando muito, eu sempre fui informado. Eu acredito que todos os advogados digam assim, olha, eu é que vou ligar. Se tiver algum... não, às vezes eu pergunto, curiosidade de jornalista, né, que tem que tu usa no... o que significa essa movimentação? Tá, isso. Mas quando tem uma coisa... E tu estabelece, só que, de repente, na hora, a pessoa não se dá conta, mas o fulano lá, o doutor René, ele teria feito... As pessoas têm que ter essa relação, né? E todos os advogados informam, olha, eu não vou mandar nada,
Por isso eu vou te chamar aqui, eu vou falar isso, está em tal processo, né? É daí que vai aquela parte que a gente, nós, clientes e as pessoas de modo geral, a gente tem que sempre desconfiar quando uma coisa é muito fácil, né? Exatamente. A sociedade tem que ficar atenta porque os golpistas estão aí e nada vem tão fácil, nada te cai é apresentado de bandeja. Acho que não adianta tu achar que tu vai ser um privilegiado, tu vai receber. Estamos vulneráveis e temos que ficar atentos. A cada dia surge um golpe novo, não só na esfera aqui jurídica, né? Mas se tem conhecimentos, né? Nós estávamos falando antes de abrir do aniversário, abrir o programa, né? O golpe do aniversário, que é super recente, né? E quantas pessoas caíram em golpes que envolvem transações bancárias? E ainda continuam caindo. Aquela velha história da ligação. O golpe do bilhete, por incrível que pareça, ocorre até hoje. É histórico, né? Sim. A gente não consegue resolver por mais informações que a gente passe, entregue para o nosso leitor, ele sempre... porque o golpista, ele tem uma lábia... Ele se renova, né? Ele tem uma lábia Exatamente. Incrível, então... E não é uma questão de instrução e cultura para cair no golpe. E não fiquem envergonhados de admitir, né? Eu tenho clientes, eu estava falando, com ensino superior, militar aposentado e caiu no golpe. É importante, não tem classe. São pessoas que partem, que elas têm a pessoa que está te ligando é tão honesta, tão boa quanto ela, né? Que tu jamais liga. E eles passam a impressão que foi alguém que trabalhou dentro de banco, porque eu tenho uma conhecida minha, que é ex-funcionária, né, de banco, ela disse que com ela, conversando, que às vezes ela ficava na dúvida pelo vocabulário que o golpista usava. Ela, com anos de banco, ela sabia que era golpe, mas às vezes ela ficava confusa, porque ela foi dando conversa pelo WhatsApp e o vocabulário que a pessoa usava convencia. Os golpes estão aí, né? Então a doutora Sandra falou em não ter vergonha, tem o que a pessoa passa a vergonha mesmo, se caiu. O golpe é o golpe do Nudes, por exemplo. É verdade. Então tem autoridades, né? Teve 1 ou 2 prefeitos no interior, lógico, não citaram a cidade, nem o prefeito, né? Que caiu nesse golpe ali, né? Que aparece uma menininha, né? Bonitinha, né? O golpe dos nudes. E começa a trocar fotos íntimas e não sei, enfim, de repente entra um outro lá dizendo que é o pai da criança, que o delegado já está junto, né, que já vai ser preso, pedofilia e não sei o quê, o cara vai largando. Eu conheço uma situação no interior do estado em que um senhor entrou de tal maneira em parafuso, já tinha largado, estava querendo vender mais, já tinha largado não sei quanto de dinheiro para esses caras. E estava por vender um terreno, inclusive, sempre pedindo mais. O que aconteceu? O cara se suicidou. Teve um caso, a gente entrevistou aqui a delegada de Esteio, a Luciana? Sim. A doutora Luciana, delegada, que ela estava falando que um cara entregou uma fazenda no Mato Grosso. A Bertoletti, que foi uma das linhas diretas. Luciana programa do Pedro Bial, linha direta dos nudes. Foi daqui. Ela disse para nós aqui, sentado aqui onde vocês estão que um fazendeiro, Mato Grosso, o Goiás, para aquela região ali, ele entregou uma fazenda, começou a sofrer ameaças. Eu acho que essa lavagem cerebral e pegam o ponto fraco da vítima e aí não há limites. O que acontece? Isso que a senhora doutora falou, a pessoa fica com vergonha de cair no golpe financeiro. Tu imagina nessa questão dos nudes. Que envolve ainda uma questão. A mesma coisa a violência doméstica. Então, quando tu tem que pensar, eu sou a vítima. Eu tenho que falar. Não tenho vergonha. E dar voz a outras vítimas também. Eu quero mandar um abraço aqui para o presidente do PTB, o Jailson Nardo está aqui também, para a diretora do IAPAS, a Lilian Silva está aqui, a Maljar... eu acho que é assim. Doutor Maljar. Doutor Maljar, então está aqui também com a gente. A Sara Brand também está aqui. A Agnes estava falando ali a história. Depois, então, minha mãe está aguardando valores do plano Bresser, né? Bresser. Algumas familiares que entraram com a ação e pessoas mais novas que ela já receberam. Ela, como idosa, com 89 anos, ainda não recebeu. Eu vi Esse plano Bresser é antigo, né? Plano Bresser. Eu vinha com essa... Antes do Collor. Eu vinha com essa pergunta, doutora, eu quero... 10:09, né? Passa rápido. Quando encerra um processo assim,
porque o senhor agora citou um processo, né? Já haviam recebido lá os seus clientes, 100 e poucos mil, né? Quando que encerra um processo que ele vai dizer assim, o senhor chama ele, ou a doutora Sandra chama ele assim, bom, agora encerrou esse processo, não temos mais. Porque talvez eu acho que fique essa... aquele processo que tu entrou ainda tem mais uma grana para entrar, assim. Quando que se encerra? Como é que é esse desfecho? Advogado, né, escritório e cliente, para ele saber que não tem mais nada, ou sempre corre o risco. Quando sai um pagamento mediante expedição de alvará, né, o advogado ou ele já informa a conta do cliente no próprio processo e já faz a reserva dos honorários contratuais, ou então ele recebe no seu nome e depois chama o cliente e faz a prestação de contas. De todo modo, nas duas situações tem que fazer a prestação de contas e aí já diz, agora esse processo aqui, bom, ainda tenho que pedir mais alguma coisa ou não, né? E se está tudo pago, daí já diz, esse processo terminou, né? E existe essa fala que eu acho importante também para ele saber, né? Cada advogado tem o seu procedimento, mas acredito que a maioria faça isso, chame o cliente no escritório, a menos que ele já nem esteja no estado, às vezes ele não deposita na minha conta, tudo certo, mas é importante esse fechamento olho a olho. Eu acho legal. Essa relação, né? Essa relação de confiança e fechamento do trabalho. Até porque ele não cair, assim, tô aqui imaginando, para ele não cair no golpe, porque se fechou, esse processo que tínhamos... Foi dado baixa, está arquivado. Não tem mais nada que a gente vai buscar ali. Se tem, o advogado vai dizer. Isso, ainda falta, eu acho que aí falta essa verba ainda, falta isso, então eu vou pedir mais uma complementação, porque falta mais um juro, falta não sei o quê. Ou ele vai dizer, não, aqui está tudo pago, está liquidado. E claro, com a pandemia, antes era o cara lá que faz lá de Bento diz em lâmina de cheque, né? O vendedor raiz. O vendedor raiz, né? Então tu faz com lâmina de cheque o pagamento antes da pandemia, né? Daí tu passava o recibo, a nota do escritório para o cliente. E com a pandemia, isso também veio a facilitar, então o cliente não precisa nem vir no escritório, você já manda para ele em PDF o recibo, né, da prestação de contas. Online. E eu sempre coloco que ele está vinculado ao depósito que eu fiz via Pix ou via transferência bancária, né? Então facilita. Hoje não tem mais cheque. Eu ainda tenho, mas que tem lâmina. Porque às vezes tem gente que não tem conta ou não sei o quê, né? Então tem uns ainda que querem receber, mas eu não vou no banco fazer transferência, né, na boca do caixa. E aí eu faço, porventura, ainda tenho cheque para pagamento. Mas hoje é tudo transferência bancária, né? E claro que o advogado retém aquele recibo ali de que ele pagou e junto com o recibo de prestação de contas que ele mandou também para o cliente dele. Então está fechada a prestação de contas. E se tiver um pagamento complementar, ele vai também sempre informando, né? Na medida que eu sempre informo quando sou perguntado, né? Claro, se tiver alguma coisa que tenho necessidade de conversar com o cliente, daí eu mantenho o contato. É importante, né? 10 horas 13 minutos. Os contatos, então pode ser OAB. Liga para os telefones da subseção que as meninas atendem e nos passam, daí a gente mantém contato. Então, na dúvida, gente, liga lá. Se o seu advogado não está mais aqui, tu não tem mais contato dele, acessa... Olha, isso na pandemia tem sido um problema muito grande porque os contatos ficaram desatualizados, né? Por exemplo, aqui nós fechamos, eu acredito que na pandemia São Leopoldo deve ter fechado em torno de 100 escritórios de advocacia. Nossa. Que deixaram de sair do escritório, foram para fazer o home office, né? Quem tinha sala alugada. E ficaram em casa. Apesar que dá para trabalhar de casa. Mas aí, lá no escritório tinha um contato que era registrado da OAB e muitas vezes depois da pandemia temos encontrado, às vezes, dificuldades de localizar advogados que não atualizaram seu cadastro. Mas quando eu falo, doutor, bem rápido, que nós temos que falar do baile, quando eu digo processo da OAB, não é necessariamente para encontrar o advogado, mas isso que vocês falaram, para esclarecer. De orientação. Orientação. A doutora Josemara está colocando aqui um e-mail, né? sãoleopoldo@obrs.org.br, né? O pessoal também pode registrar ali, né? Essas ocorrências. Mas na matéria eu coloco. E buscar informações que eu acho cada vez mais pertinente, né? E o pessoal tentar, né, buscar nas mídias, buscar na OAB, na Berlinda, né, que a gente está sempre tratando desse assunto que é importante o pessoal cuidar.
Essa pessoa ali, que é a Agnes Diesel, né, ela vai ter que manter contato com o advogado dela, né? Então, cada processo tem a sua peculiaridade. Mesmo que a amiga lá da mãe recebeu, não dá para criar parâmetro com outros processos, né? Então, meu processo é igual ao da Sônia, doutora. É que ele tramita em várias diferentes, em comarcas diferentes, né? Então, cada processo tem o seu andamento individual e isso é muito difícil da pessoa entender. O mérito pode ser similar ou parecido, mas a tramitação, e muitas vezes não é, mesmo sendo a mesma situação. Não é, né? Claro. Fica a dica aí. Bom, 10h15, a gente vai virar a chave aqui, porque a gente vai pro baile, né? Já comprou o terno para ir pro baile? Pois eu quero saber o traje. Sexta-feira, né? Lembrando, sexta-feira, no Tênis Clube, a partir de que horas? 20 horas. 20 horas, o baile do Rubi, aqui de 24ª edição do baile do Rubi. 24ª, até vou anotar aqui. 24ª edição. Eu até convidei a Sandra para vir aí, que isso está sob a coordenação da doutora Sandra e Jusemara e também com a Túlia, né? Então, que podem trazer... Claro que a gente também está por dentro de tudo que está correndo, né? Até porque nós temos uma gestão, como sempre falo, compartilhada, então... Nós temos um colegiado que a gente decide tudo internamente, então estamos convidando, claro que eu acho que já nós podemos antecipar, né, Sandra, que estão esgotados os ingressos. Então eu vou pro jantar do Dia do Padre, lá na igreja do Fião, 4 de agosto. A cara da doutora aí, né? Doutora. Em seguida deve estar saindo a comunicação nas redes sociais. Mas que bom, né? Que foram esgotados os ingressos. Quantos convites, doutora? Estamos com 220. 220 ano passado? Só para ter uma ideia. Não chegou a 200. Como é que você faz um baile assim? É a 24ª edição, né? Como é que se faz 24 bailes, né? Um movimento interessante assim todo ano e precisa sempre mudar, né? Agora é o segundo, acho, no tênis, né? É o segundo no Tênis Clube. Como é que você faz isso assim? Porque a gente sabe, né? Tem aquelas pessoas, não gostei disso, não gostei daquilo e tal. O olhar de vocês se reúnem para fazer o baile, para pensar no baile, mas depois que termina o baile, vocês se reúnem já para pensar no próximo e o que deu errado. Primeira coisa, depois da realização do baile, por exemplo, a partir da semana que vem, a gente vai sentar e apontar o que não deu certo, internamente, né? Mesmo que ano passado nós só encontramos elogios das pessoas, né? Não teve assim, acho que para mim não chegou alguém disse, isso aqui não estava legal aqui ou acolá. Mas nós internamente conseguimos apontar várias coisas que nós podemos mudar, que estamos mudando para isso. Mas prova disso, Renê, é que nós lançamos a venda, digamos, 2 meses antes, nem isto. Nós lançamos com o primeiro lote dos convites a R$150. Certo. E em 1 mês estavam vendidos. Aí nós achamos que deveríamos prorrogar, porque é o perfil da advocacia e do brasileiro. E do brasileiro, e o baile não é só para a advocacia, de estender, né, por mais 15 dias, ficou até 15 de julho este valor, e aí passamos ao valor do segundo lote, que é 180, e prova disso que quando saímos daqui provavelmente passaremos na sede, porque ontem nós tínhamos 4 ou 5 convites, agora quando chegarmos lá provavelmente já estarão encerrados. Vocês tinham, não tem mais. Para registrar, Paulinha e Sônia, também para os nossos ouvintes, né? Baile do Rubi. Isto já está no calendário da subseção, né? Então a gente já trata isso não uns dias antes, né? Nós já sabemos que em agosto, e nós agora na nossa gestão a gente está priorizando que nós o façamos no início do mês, né? Ele é em homenagem ao mês da advocacia, né? O dia do advogado e o dia da advogada, ele transcorrerá no dia 11 de agosto. Então, todo mês teremos atividades na OAB do Rio Grande do Sul. Teremos aqui no dia 23, né? Será
a outorga da Comenda Carlos de Souza Moraes para um comendador que é escolhido pela subseção de São Leopoldo, um colega que tenha prestado serviço institucional e também, ao longo da sua vida, um serviço social que ele tenha feito. Então, e você já tem, como é que define? Vocês já definiram esse nome desse ano? Sim, já está definido. Então, quiser revelar, pode revelar, tem pouca gente assistindo. Não, isso aí também vai vir a público, isso, né? Até porque já foi convidado também e vai receber, será o advogado Hugo Léo Verbist, que participou de várias gestões aqui na executiva de São Leopoldo, foi conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul. Me parece que foi na parente gestão do secretário? Felipe Magalhães, não sei se é irmão ou primo. Felipe Magalhães. Doutor, é parente do secretário da Sim, SEMPA, né, que é o Walter Léo Verbist, que também irmão, advogado. São irmãos. Léo Verbist não poderia ser muito, apesar que temos, né? E ele tem um nome, o pai é Léo Verbist. E ele é advogado também, né? O secretário. O secretário é advogado? Foi? O Walter também é advogado. O Hugo foi professor na Unicinos há mais de 30 anos, me parece, né, da disciplina de Direito do Trabalho. E então tem um serviço social também bem interessante. Bacana, e né? Para referir também que no dia será uma sessão solene na Câmara de Vereadores. Os vereadores proponentes são nossos colegas, advogados, né, que é o Dr. Gabriel Dias e a doutora Yara Cardoso. E eu estou dentro da OAB aqui da subseção de São Leopoldo há 13 anos e meio, passando já um mês agora. E eu não tenho conhecimento que nesse período estava presente nessa homenagem o presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Ele vai estar esse ano? E estará conosco no dia 23. Leonardo Lamarck. E no dia 4 também. Já confirmou a presença no baile do Rio. Esse sempre vem. Não, eu quero voltar pro baile, assim, só para assim, o que que... O Paulinho gosta de dançar. Não, mas é que assim, quando tu se reuniram logo após o baile, né? Foram ver o que deu errado, o que deu certo, e que bom, já né? marcamos a data para este ano. Ano passado já... O que mudou, assim, o que vocês... que vai ser diferente, que dá para vocês, assim, se há algo diferente que vocês... Não, esse ano vai ser diferente, esse ponto, aquele e tal. Comida é sensacional, né? O pessoal que a gente tem assim... um ponto... claro que... ano passado nós tivemos uma diferença e foi mais pomposo, vamos dizer assim, até a homenagem... Porque, além da 23ª edição do baile, também nós comemoramos, né, os 70 anos da subseção, né? Então, é um marco, né? Um número par, né? 70 anos é um registro, né, importante, e por isso ano passado era diferente. Esse ano tem 71 anos, mas aí já não é aquela marca, né? 75 já vai ser diferente. Porque as surpresas também a gente não pode contar, senão estraga, né? O que certo. tiver mas diferente. Eu não vou no baile, pode contar pra mas mim. assim, ó, o espaço será o mesmo e foi um espaço novo para quem não conhece do tênis, é excelente, né? A questão do estacionamento também, tem um amplo estacionamento. Isso é bom, né? Quando a gente vai fazer um evento desse tamanho, tu ter o estacionamento, ter segurança. Exato, ter essa segurança, a alimentação, né? O buffet do cardápio lá é muito gastronomia bom sempre, né? foi excelente o ano passado. Como eu dizia no início, o facilitador para a venda, eu acho, foi o trabalho do ano passado, do baile do ano passado, que facilitou essa procura de imediato. Né? Som mecânico. Ano passado foi mecânico. Isso eu ia referir. A gente, claro, que mantém as coisas que deram certo, e como eu disse antes, a gente viu que quase tudo deu certo, né? E, inclusive, o som mecânico é uma das coisas que nós mantemos. Quem é que faz a playlist? Escolhe as playlist, nós mais ou menos a gente conversa com o DJ e ele faz conforme o sentimento dele, né? Mas a gente pede, por exemplo, que não pode faltar disso. Mas no início que seja dado prioridade para os mais idosos,
porque eles vão ficar até meia-noite, e daí vão se recolher. Inclusive, no ano passado, nós tivemos a presença lá do agora falecido Dr. Rudy Elmário Ritter. Esteve no baile junto com a Carmen René. Né? Então, são pessoas idosas, eles vão ficar, querem dançar um pouco ali e seja dado prioridade do estilo que essa gente... Que me diz a minha filha quando fala de geralmente dançar. se inicia com um bolero, vamos dizer, né? A minha filha disse, na tua época, vocês iam dançar de parzinho. Então, o pedido para É legal o DJ isso. é E iniciar com uma com banda, músicas a de gente não... parzinho e depois sentia O clima. Então, com uma banda, a gente não consegue determinar certas coisas que com o DJ a gente conseguiu. Por exemplo, que isso não seja um som muito alto, que seja mais ameno, que dê a possibilidade das pessoas conversarem, né? Para não gritar, vamos dizer assim, né? E também isso foi um ponto importante, por isso também a gente manteve isso. Tem que criar um ambiente para quem está lá, para aquele público Claro. que convidou, né? E Tem o que gosta de dançar, mas tem aquele que gosta de ir para interagir, conversar, trocar ideias. Eu sei que a gente está estourando o tempo, mas só quando o Palinha perguntou assim, na 24ª edição do Baile do Rubi, né? Qual que é o segredo, como é que consegue? Acho que essa tradição, das pessoas se reencontrarem para o lazer. A gente falava até do valor, pode ser isso, pode ser aquilo, tem o combo. Claro que... Mas eu acho que é um investimento... Mas o valor, inclusive, está sendo mantido. O primeiro lote era 150 Não, doutor. Anos, eu nem falo, eu estou dizendo assim, é uma coisa, tu poderia sair para um lazer diferente. Tu vai lá... É um momento de confraternizar com e daí os tu colegas, quer chegar bonita, quer chegar bonito. Para trabalhar, só para te deixar a par também, Sônia, né? As mulheres que dominam o baile. Como sempre. Não, mas eu digo assim, os homens ficam em segundo plano porque o homem usa o terno, ele pode ser... o senhor quer dizer... Não, na pompa, na estica, né? No alto nível, entendeu? Então, ela usa aquele vestido lá, longo, não vai ter lugar, se não marcou lugar no salão na sexta-feira, na cidade, não vai ter salão. Isso movimenta a economia da cidade, eu sei. Também. A gente falava há muitos anos, não vai ter horário no... Mas eu comprei um terno novo, né? Mas com certeza teve a conversa com a sua... Não, ela escolheu. Mais uma influência da mulher, né? Doutora Sandra, então a gente combina, tá? O seu marido vai com uma roupa assim, então vai para fazer aquele compor, né? O casal. Sim, para as fotos, os sim, sem dúvida. Eu lembro do ano passado, a transmissão, o pessoal lá nas fotos, muito bonito. O senhor estava bonito no ano passado e hoje é o terno novo? Não. Obrigado. Vamos tentar ser um pouquinho mais estiloso, vamos dizer. Gostei do estiloso. Eu tenho até um amigo meu, ele diz assim, eu não acho homem bonito, mas aquele fulano lá é bem apessoado. Eu acho bonito, homem e mulher. Acho que é verdade, mas importante também, a senhora tocou num ponto na economia, né? Porque vem gente de fora. E também é importante que não é, apesar de ser o baile do Rubi, apesar de estar a advocacia envolvida, eu vi ali muitas pessoas de outros setores, que também é importante essa interação, porque principalmente eu vejo o pessoal da contabilidade, né, o presidente Paulo Roque, o Sérgio, que também é muito ligado, porque a contabilidade sempre tem um advogado. Cada processo tem uma perícia contábil, né? Então é difícil de separar, né, essas duas... Que são, na verdade, são auxiliares da justiça, né? Sim. Assim como outros, né? E, então... Estaremos lá, sexta-feira, né? E o cardápio tem alguma coisa específica? Vocês conversam, né, com o pessoal? Sim, a gente senta e troca ideias. E modificamos o cardápio do ano passado para não repetir, mas sempre mantendo e ali, o mesmo com eles nível. ali, né? Tu vai no almoço ali, já é... Por isso que eu disse, quando a doutora falou que um ponto que destacou muito por se manter foi o serviço oferecido, o cardápio. Sim, o local, o serviço, quando nós já almoçamos música. lá com o Palinha, eu já almocei com a minha família lá, aliás, eles gostam muito. Então, é uma questão que, no dia a dia, eles, com certeza, a qualidade é aquela que eles oferecem para o público todo, né? Ou seja, o pessoal que não comprou o seu convite, lamento informar que não tem mais, vai poder só acompanhar depois fotos. Mas acompanha pela Berlinda, que não vai estar lá. Por isso que eu estou dizendo, só acompanha. Vamos ver os modelitos, eu curiosa aqui pensando no modelito. Vai ter fotos. Através de fotos e imagens. E 2024 antecipe a compra.
Exatamente. Aliás, fazer propaganda. Aliás, ano que vem bicentenário, né, da nossa cidade. Alguma programação assim, já um olhar para esse... A gente está fazendo parte da comissão, né, aqui do município. Nós temos representação, assim como temos em todos os conselhos, também temos representação. Na comissão do Pedro Vasconcelos foi para Brasília, que ele estava encabeçando, agora é com o secretário Marcelo Frisson, né? Então, estamos aguardando a chamada para dar continuidade nas reuniões e a gente vai participar efetivamente também dessas atividades do bicentenário da cidade. Doutor, assim, é 10h30, eu quero encerrar, mas só uma palavra assim, em relação à sede, né? Eu ia fazer referência. A que etapa está, né? A gente já fez a primeira etapa, que foi a pedra de lançamento, a gente já esteve há pouco lá conversando também, que daí já estava as paredes, a estrutura montada, que parte a gente está... Apesar que eu vou passar ali e tiro umas fotos, né? Porque né, o senhor sabe como é que eu sou, daí eu vou ali e faço foto. Não, mas eu acho que é importante estar ali, quem quiser fazer os registros, está disponível, né? Então, dizer para a advocacia e para também a cidadania, né, que as obras estão dentro de um cronograma estabelecido pela equipe técnica, né, capitaneada pelo arquiteto Luciano Til, né, que é o arquiteto da OAB do Rio Grande do Sul. E ali está indo para os acabamentos, né? Essa semana não passei lá, mas na semana passada estavam sendo colocados os porcelanatos, né, que é o piso, e logo na sequência nas paredes laterais paralelamente já estava sendo colocado o gesso, né, que é o drywall, e agora colocado o piso, daí já vai ser feito as divisórias também, que também é com gesso internas. Ou seja, dentro do... a previsão segue final do ano? Não, bem antes disso. Então, o que acontece? Tem uma situação técnica que é de fornecimento de equipamento, que é do elevador, que a empresa tem até um prazo até 20 de setembro para entregar, e eles entregam dentro desse prazo, mas no final do prazo. Então, a previsão, possivelmente até lá já estará tudo colocado, tudo pronto, e a inauguração possivelmente final de setembro, início de outubro. Tá certo, então, 10h32, presidente da OAB Subseção São Leopoldo Portão, René Engroff. Obrigado, presidente, mais uma vez aqui pela presença. Em nome da advocacia, agradecemos mais uma oportunidade, né, dessa parceria que a gente tem estabelecido com a Berlinda, e agradecer o espaço, inclusive, para esclarecer que é importante para a sociedade, né, é um serviço que se presta, inclusive vocês, como um órgão de comunicação, prestam para a sociedade, ficar alerta em relação a todos os tipos de golpes que estão acontecendo, e principalmente essa que se utiliza de escritórios de advocacia, de advogados e advogadas, né? Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e aqueles que nos assistiram. Então, nosso muito obrigado e desejamos um bom dia a todos. Doutora Sandra Schalabrendorf, secretária-geral aqui da OAB Subseção São Leopoldo Portão, obrigado também pela presença, né? Seja sempre bem-vindo aqui na Berlinda. Eu que agradeço e um bom dia a todos vocês e aos ouvintes. Tá certo, então. Voltamos amanhã, Sônia? Voltamos. Retorne, doutor. O doutor René também, mas eu vou ficar de Vamos ver se a Sandra gostou. É só convidar. Foi a primeira vez, né? Bom, daí isso é uma avaliação que vocês fazem depois do programa encerrado. Também um abraço, amanhã a gente está de volta, e lembrando a todos, Gilson Tibiriçá, hoje tem jogo. Eu imaginei que era isso que estavas referindo, que seria o jogo. Aliás, eu vou fazer aqui, que foi nosso ex-colega aqui do Jornal VS, o artigo do Fabrício Carpinejar hoje é quase assim, um apelo para que o Valência entre em campo. Ele pede, por favor, para o cara entrar em campo e jogar. Tá certo, então, lembrando e agradecendo aqui .comnet.com Informática, somos todos.com, também com a gente o Sicredi, abra sua conta no Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Movimento pela Educação. Com a educação, o futuro chega antes, né? Vamos debater esse assunto. Ainda a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Risson Macromix, a Alfa RS, proteção veicular só na Alfa RS, a Percom, Contabilidade, CDL, São Leopoldo e o nosso consórcio operacional, o nosso Colel. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.